Hoje eu preciso que você preste bastante atenção nesse vídeo. E sim, mais uma vez nós vamos falar dele, Alexandre de Moraes. Hoje, como você deve saber, o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky. Magnitsky do amor. Parei, o assunto é sério. Muito bom dia, pessoal. Olha, hoje nós acordamos com a notícia bombástica. Veja aí o relato do Nicolas Ferreiro sobre essa lei Magnitsky. É difícil de falar, tá? Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Olha, essa notícia está bombástica. Moraes pode ter todas as suas contas bloqueadas e passaportes. É coisa bombástica. Nós temos também uma reportagem da CNN. Nós temos também um vídeo do filho do Bolsonaro falando sobre essa lei que foi implantada contra o Alexandre de Moraes. O negócio está ficando sério. Muito bem, se você gostou do vídeo, deixe um joinha pra gente, siga nossos canais, tá bom? E deixe seu comentário a respeito de tudo que está acontecendo, tá ok? O que é de fato, a Lei Magnitsky? Basicamente é uma lei criada pelos Estados Unidos para poder sancionar pessoas que são responsáveis por violar direitos humanos e corruptos ao redor do mundo. Antes que você fale, Nicolas, mas isso não está ferindo a soberania do outro país? Não, porque as sanções são aplicadas às empresas americanas que tiverem contato com quem está na lista. E impede, por exemplo, a entrada do Alexandre de Moraes no próprio Estados Unidos, ou seja, sobre o próprio país deles. Além disso, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank e Inter, demais bancos devem bloquear contas, ativos ou cartões caso possuam vínculos com Alexandre de Moraes. Proibição de entrada no país, suspensão dos cartões como Visa e Mastercard, porque são de lá. Todo e qualquer banco brasileiro que estiver mantendo vínculo com ele estará sob risco, inclusive o Banco do Brasil, que é por onde eles recebem o seu salário. Mesmo ele dizendo que não tem conta nos Estados Unidos, que não tem nem intenção de visitar o país, o buraco é um pouco mais embaixo. Agora nós temos um juiz da Suprema Corte do nosso país, juntamente com Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda. Grupos terroristas, mas não para aí. Bem embaixo do seu nome está o PCC. Exatamente. Nós temos um juiz exatamente na mesma lista de sanção, juntamente com o PCC. Então fica bem difícil, para quem diz que eles estão salvando a democracia e está numa lista literalmente com corruptos, com criminosos, com violadores de direitos humanos. Até mesmo porque não é só os Estados Unidos. Parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Moraes. 16 parlamentares da União Europeia. E outra, essa foi a primeira sanção. Podem ocorrer mais sanções, como por exemplo, impedir empresas americanas de prestarem serviço ao STF. E Nicolas, e daí? Isso literalmente pode tirar o site do STF do ar, impossibilitando o uso de plataformas eletrônicas e inviabilizando o trabalho do STF. E agorinha aconteceu isso aqui também. Tagliaferro, quem é Tagliaferro, Nicolas? Ele é ex-assessor do Alexandre de Moraes. Ele disse que Moraes usava gabinete para perseguir a direita, choca um total de 0 pessoas. Mas o importante é que ele decidiu sair do Brasil para poder denunciar os abusos praticados pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, eu, tu, todo mundo está ansioso para que esse cara vai falar. Nisso tudo surgem-se 2 perguntas. Nicolas, pesquisei, dei uma olhada e a Lei Magnitsky ela já foi aplicada em outras autoridades e não deixou de ser ditadura os locais onde os Estados Unidos fez isso. Sim, de fato, você tem razão. Mas há um diferencial. Todos esses locais, como por exemplo até mesmo a Venezuela, Cuba, já era uma ditadura 100% instaurada. Aqui no Brasil a gente ainda tem respiros de democracia, como por exemplo falar na internet. Muito embora ele mesmo já tenha derrubado minhas redes sociais. Mas enfim, a gente ainda pode usar por um tempo, Então sim, você está correto. Não é nenhuma bala de prata. Também porque a gente está tentando matar um vampiro. Mas é sim, uma bela de uma rachadura nessa tirania que inclusive foi feita por brasileiros. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuno-larápios. Olavo de Carvalho. Esse tweet até poderia ser algo assim normal, se não tivesse sido feito em 2020, por essas e outras que eu peço para vocês estudarem esse cara, porque inerrável. E da comitiva de deputados brasileiros, especialmente do Eduardo, que está aqui, que durante muito tempo ficou zoado aí de ser fritador de ovo, que ele trabalhou nos Estados Unidos com isso, que hoje deu uma bela de uma fritadinha na cabeça de ovo. Junto com o Paulo conseguiram essa sanção. E aí vem a terceira pergunta. Eu tinha falado 2, mas enfim. A terceira pergunta. Será que essas sanções vão fazer com que este cara, juntamente com o consórcio e cúmplices, recuem das decisões arbitrárias, sem ampla defesa, da perseguição
que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente contra a direita? A resposta é: ninguém sabe. E sim, há uma tensão no ar. Porque a gente sabe que o sistema pode revidar com muito mais repressão ou fazer um recuo estratégico. Mas nos dois casos, ambos são possíveis e perigosos. Por isso mesmo que a gente precisa reconhecer o que está acontecendo externamente, mas não deixar de fazer o nosso papel internamente como Brasil. Eu já te aproveito para poder te chamar para dia 3 de agosto, neste domingo, nós estamos nas ruas do Brasil. Eu estarei de manhã em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e à tarde estarei em São Paulo, na Avenida Paulista. Ah, Nicolas, mas por quê? O que o Alexandre de Moraes fez e o sistema fez de tão horrível assim pra gente ter que ir pra rua? Poderia ficar aqui horas te mostrando, mas vou te colocar só alguns pontos. Primeiro, violação sistêmica de direitos e garantias fundamentais. O Alexandre de Moraes tem marcado prisões preventivas, arbitrárias, 17 anos para quem roubou uma bola assinada pelo Neymar no Congresso. Quebra de sigilo, censura prévia, como fizeram com o Brasil Paralelo, não deixando ir ao ar um documentário. Ausência de contraditório, restrição de defesa, basta você ver 5 minutos sobre o julgamento aí da trama golpista que você vai ver tudo isso que eu tô falando. Inquéritos ilegais e sem fim, basicamente ele abre inquéritos sem nenhum tipo de fim, de prazo, e vai prorrogando, e basicamente para poder fazer o Fishing Expedition. Significa fazer uma pesca predatória. Basicamente você vai indo atrás da pessoa para poder ir buscando outras coisas. Isso não é papel dele. Se for, é o papel do Ministério Público, não dele. Medidas abusivas contra o ex-presidente Bolsonaro. E repito, você não precisa gostar dele, mas falar que isso aqui é normal, tá de sacanagem. Bolsonaro não pode dar entrevista. Ele não pode falar com o seu próprio filho. Pô, isso não é ser imparcial. Ativismo judicial para interferir na política econômica. Esse aqui é o exemplo mais recente que a gente tem. O Congresso derrubou o aumento do IOF, o PT recorreu ao STF, que fez um sorteio, o sorteado foi o Moraes, o homem sortudo. Ele decidiu para poder manter o IOF, ou seja, interferindo absurdamente não somente na política econômica, como também no outro poder, que é o legislativo. Censura institucionalizada e perseguição ideológica. Jornalistas, influenciadores, parlamentares, inclusive eu tive minhas contas derrubadas por ele. Toda essa galera aqui vem sendo perseguida, a liberdade de expressão virou alvo sob pretexto de combater desinformação, isso aqui é fake news, e fazendo punições desproporcionais. Quero lembrar que o deputado Daniel Silveira foi dessa forma preso, já está há quase 5 anos preso, e o crime dele foi um vídeo que ele fez atacando a democracia. Sexto, concentração inconstitucional de poder, porque não sei se você sabe, ele é uma multipessoas. Ele atua como a vítima, investigador, acusador, julgador, executor, reúne todas as funções basicamente em um juiz só. E por fim, toda a construção de uma narrativa de trama golpista, que na verdade a gente sabe muito bem que é para poder perseguir quem estava de verde e amarelo. Se tivesse todo mundo de vermelho falando que era esquerdista, invadindo o Congresso, como já foi feito várias vezes, aí estava todo mundo livre e em paz. Isso aqui é somente a pontinha do iceberg, porque eu reuni tudo isso aqui para poder protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes com base nesses novos fatos que nós temos hoje. Ou seja, o mínimo que você tem que fazer agora, depois que esse vídeo acabar, é ir até o seu senador e pedir para ele se posicionar para que ele seja a favor do impeachment do Moraes. E você pode me perguntar, mas Nicolas, por que eu tenho que saber de tudo isso? Sobre Alexandre de Moraes, sobre sanções, sobre todas essas questões. O que isso muda na minha vida? Tudo. Tudo. Porque basicamente durante muito tempo, o brasileiro só vai pra rua quando sente no bolso, né? E é claro que eu quero ter o país com uma economia pujante, com empreendedores, com a gente, enfim, conseguindo viver um país de maneira digna. Mas a nossa liberdade não importa. Mas a verdade e a justiça passaram a ser palavras somente para a gente aprender a escrever um texto? Não, eu não quero ter um país assim. Um país que se preocupa somente com a economia, mas que no âmbito da moral, no âmbito da liberdade, nós somos uma ditadura, uma tirania? Peraí, não é assim que eu imagino um novo Brasil. Então sim, é um trabalho de formiguinha. Conscientizar, falar com as pessoas, ganhar a opinião pública, afinal de contas, nós temos aqui, só isso aqui, só a internet. Enquanto eles têm as universidades, têm os tribunais, tem a Globo, tem toda a mídia tradicional do lado deles. E eu não tenho dúvidas que para melhorar vai ter que piorar muito ainda. E aqui vai meu ponto final. Tudo que eles querem que você faça é desistir, ficar desesperançoso, falar que nada dá certo, que não adianta, mas vai por mim. A gente não pode ter menos persistência do que esses caras. Eles estão há anos, décadas, lutando por um poder. A gente também vai ter que lutar por décadas para poder ter um novo Brasil. Não há mal que dure para sempre. Eu espero que ele já esteja no fim. E se não estiver próximo do fim, que Deus nos dê força para poder enfrentar.
até o fim. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida, mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante, porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. É verdade, Caniato. As decisões arbitrárias do juiz Alexandre de Moraes foram enquadradas pelo governo americano como graves violações dos direitos humanos. Ele é a primeira autoridade de um país democrático enquadrado na lei. Agora, que graves violações foram essas? Graves violações, Caniato, de direitos fundamentais. Foi o sistemático desrespeito às regras do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, como o direito à ampla defesa, ao devido processo legal, advogados que não tiveram acesso aos autos, prejudicando o trabalho deles na defesa de seus clientes, abuso de mandatos genéricos, tipo, entra na casa de alguém, busca todos os aparelhos eletrônicos, não existe. Mandato é uma coisa muito específica. Violação de direitos individuais, censura prévia, cerceamento de liberdade de expressão, proibição de uso de redes sociais, praticamente caçando as pessoas de expressar sua opinião em redes sociais. Ou seja, não foi uma decisão, é uma constância que no Brasil vem ocorrendo há 6 anos, Caniato. Não é hoje que começou isso. O primeiro inquérito das fake news ocorreu há 6 anos atrás. E isso já é uma violação absurda do Estado Democrático de Direito. Como é possível recorrer a inquéritos sigilosos por tempo indeterminado para censurar indivíduos e veículos de comunicação em absoluto desrespeito ao devido processo legal? Trata-se de uma aberração típica de governos autoritários, mas jamais de democracias. Portanto, não foi uma decisão, por isso não podem acusar de perseguir o juiz Alexandre de Moraes. É o conjunto da obra há 6 anos que vem seguindo essa longa, lenta degeneração do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal e do direito à ampla defesa, atingindo especificamente as liberdades individuais e a liberdade de expressão. Algo muito caro para os norte-americanos. Aliás, na verdade, o artigo 1 da Constituição americana é justamente preservar a liberdade de expressão. Portanto, não é uma decisão sem nexo, é uma decisão que segue à risca o monitoramento de decisões muito preocupantes que mostra que a democracia brasileira já deixou de ser plena há muito tempo e cada vez mais aparece como uma democracia frágil e falha. O Trump acaba de assinar o decreto que confirma a tarifa de 50% aos produtos brasileiros. Ele aplica 40% adicionais aos 10% que já havia anunciado e com isso, com este decreto assinado hoje, a tarifa total às exportações do Brasil de fato vai ser aplicada em 50%, maior nível aplicado oficialmente pelos Estados Unidos, pelos produtos comprados pelos americanos de um país estrangeiro. Com isso, aquela tarifa anunciada para o dia 1º de agosto agora é um ato oficial anunciado pela Casa Branca e alegando emergência nacional. Diz aqui o texto da Casa Branca. Hoje o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva implementando uma tarifa adicional de 40%
sobre o Brasil, com isso levando o total tarifário para 50%, de forma a lidar com práticas, políticas públicas e ações do governo do Brasil que constituem uma ameaça inusual e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. E isso que está aqui aplicado, esta é a justificativa do governo americano para a tarifa de 50% que havia sido anunciada no dia 9 de julho para ser implementada a partir de 1º de agosto e agora vem a ordem oficial, Débora.